Aí, na última aula, lembra que eu tinha pedido para vocês fazerem uma calculadorazinha simples, né, que era no JavaScript, certo? Vou fazer ela aqui rapidinho para a gente poder continuar. Quem não tiver feito, me acompanha aí, ou quiser pegar depois no final. E bem tranquilo. Então, eu vou criar um doctype aqui. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar o arquivo de código agora, eu vou criar ele separado. Vou chamar ele aqui script.js, é a extensão. Para a gente incorporar um JavaScript, basta eu vir aqui, ó. Eu posso colocar ele no melhor lugar e colocar ele na tag read, igual a gente coloca os nossos CSS. Aí nós vamos pegar aqui o script, a tag de script, e vamos colocar o atributo src. Aí a gente vai indicar de onde que a gente está buscando o nosso arquivo. No meu caso, chama script.js. Se estivesse dentro de uma pasta, a mesma coisa. Vou até criar ele aqui dentro de uma pasta, melhor. Eu vou colocar ele aqui dentro da pasta JS, então vai ser js/script.js. E aí você não tem como fechar essa tag automaticamente. Não é igual, por exemplo, na link, que você coloca a barra de fechamento aqui. Então você tem de utilizar uma outra tag de script para fechar. Então você abre o script e fecha ele logo na frente aqui para poder funcionar. Ok? Eu vou, nesse caso aqui, vou pegar aqui, deixa eu ver aqui na última aula, qual foi a última aula que a gente trabalhou aqui. Tem alguma aula que a gente já fez com Bootstrap? Tem, né? Aqui na atividade 3. Eu vou pegar aqui o CSS aqui da Bootstrap aqui, para eu poder colocar lá na minha atividade, na minha aula de hoje. Então, vou criar uma pasta aqui chamada CSS também. Aqui dentro eu vou colar meu arquivo do Bootstrap. Já vou aproveitar e já vou incorporar ele aqui também. Para a gente colocar o nosso form aqui bonitinho. Vou começar aqui, como eu estou trabalhando com o Bootstrap, primeira coisa, criar a classe container, né? Dentro dela eu vou criar meu form. E aí eu vou começar as minhas divs. É na calculadora? Então vou criar form growth, label, label, não, label de novo não. Aqui é a minha input agora, number, name, eu vou pôr o ID já, num1, name, num1, e sem value por enquanto. Fecha a minha div, vamos pôr a classe nela aqui agora que eu lembrei também, form control, abre outra div, form growth, número 2, coloca minha input, classe, fecha a div. Mesma coisa para o resultado. A única coisa que eu vou fazer no resultado é colocar um read-only nela. Por último, meu botão. VPN, full success aqui mesmo. Popular. Beleza. Mais ou menos algo desse estilo aqui. Não pegou não. O rel, a style sheet, o ref que a gente coloca, camarada.
Beleza. Esse aqui é meu formulário padrão que a gente vai trabalhar dentro dele. Vou ter um H1 aqui só para ficar bonitinho. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou criar minha função, como eu criei meu arquivo separado, eu vou criar ela aqui dentro. Então eu vou criar aqui uma function chamada calcular. Primeira coisa, vou pegar o número 1, document get element by id, nome do id que eu quero, num1, propriedade verbo. Número 2, mesma coisa. O que vai acontecer? Só presta atenção. Nesse caso, a gente pode aproveitar de um recurso de JavaScript que é o seguinte. Vocês viram que eu defini aqui o tipo do meu input como sendo number. Quando eu colocar do tipo number, ele já vai retornar para mim o valor como float, tá? Aí não é necessário que vocês façam a função de pass float, não é obrigatório. Porém, eu ainda prefiro fazer ela. Mas quando você colocar o tipo number, tipo coisa lá, ela já vai retornar float para nós. Vou fazer uma validação aqui. Digite os dois números. Dá um return na função. Se não, nós vamos criar a variável de resultado. Parse float não mais parse float não 2. E aí o que eu vou fazer? Eu vou atribuir no meu atributo res a propriedade value dele, o meu. Certo? Que não tem segredo, né? Se eu vier, por último, eu preciso vincular aqui no meu botão o onClick dele, eu vou chamar a minha função calcular. Vou lá 3 e 4, resultado 7 aqui. Se eu não digitar algum número, ele vai falar aqui, então, um número, e assim por diante. Tranquilo isso aqui, pessoal? Certo? Lembrando, só que também existe uma função chamada parseInt, que vai fazer a mesma coisa do parseFloat, só que vai transformar para inteiro. Se vocês precisarem só de inteiro, vocês podem trabalhar com ela aí também. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para eu poder deixar a minha calculadora mais completa, agora eu vou criar uma select, onde eu vou selecionar o tipo da operação que eu vou estar fazendo. E aí, a partir dessa select, depois eu vou determinar na minha função qual que é a operação que eu vou fazer. Beleza? Então, eu vou vir aqui, depois do número 2, aí agora, não sei, vocês querem que eu passe isso aqui para vocês? Que vocês querem que eu tinha pedido para vocês fazerem na última aula. Vocês querem que eu passe isso aqui, para vocês irem continuando aí comigo? Como é que é? Melhor? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular no portal, e aí depois, na hora que terminar a aula, eu substituo pelo novo. Que vai ser o... Então, vamos continuando aí. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, depois da minha número 2, eu vou criar um select para eu poder selecionar qual operação que eu quero trabalhar. Então, eu vou criar uma nova div aqui. Group. E eu vou vir aqui e vou criar minha select. Eu vou colocar o ID dela, vai ser operação, o name também operação, e a classe form conta, para poder pegar a estilização lá do nosso amigo Bootstrap. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. Vocês conseguem enxergar com esse zoom aí? Vocês estão aí no fundo? Tranquilo? Então, beleza. É porque às vezes aumenta demais que eu acho que todo mundo é cego igual eu, sabe? Tá bom. Vou criar aqui, por enquanto, eu vou criar as options, né? Eu vou colocar o value delas, as operações, os sinais. Então, vai ser mais, menos, o asterisco, que é o vezes, ou quiser colocar o x aí também, geralmente na tela de programação asterisco, e a barra, que é a divisão. O importante da gente ter bem definido é esse value, porque é esse value aqui que a gente consegue recuperar com o seletor do JavaScript. Esse valor aqui ele só aparece para o usuário. Então, se eu quisesse colocar a de soma, subtração, multiplicação e divisão, esse é o valor que apareceria para o usuário e esse é o valor realmente que a gente vai trabalhar durante a programação. Então, são 4 options, cada uma com uma das operações.
Eu atualizando a minha página, vai ficar algo mais ou menos isso aqui, tá vendo? Tá gravando. Beleza? Isso aqui, tranquilo, pessoal? Então, aqui agora, o que, que eu vou fazer? No meu teste aqui da função calcular, depois que eu tiver pegado os dois números e dado e testado se eles são valores válidos, eu vou vir aqui e vou pegar a minha variável de operação. Da mesma forma que eu pego lá para os outros. GetElementById, operação, propriedade value. Quando eu fizer obtenção dessa operação aqui com a propriedade value, o que ele vai me retornar vai ser o valor que está selecionado aqui. Observa lá, ó. Se eu abrir o console e digitar aqui, ó, document, getElementById, e se eu pegar a operação .value, agora ele vai me retornar o mais. Se eu trocar aqui, ele vai me retornar sempre o valor selecionado e assim por diante. Asterisco, e assim de acordo com o que eu tiver selecionado. Dessa forma, com isso aqui selecionado, basta a gente fazer um teste simples, um teste condicional. Pode fazer com o switch, pode fazer com o if. Vou fazer um switch aqui. Case for mais. Aí aqui, como eu falei para vocês, isso aqui pode ser aspas duplas ou aspas simples. Aí a gente guarda a variável de resultado. A gente vai falar aqui. Se eu vier e criar uma variável aqui dentro, vai dar problema. Por quê? Porque quando eu crio uma variável aqui, ela só existe nesse contexto do switch. Então, vocês têm que tomar certo cuidado só com isso. Porque aqui eu não posso ter o vale. Então, o indicado é vocês começarem o resultado aqui de fora e aqui dentro fazer a atribuição. Lembra da questão do contexto, né? Se vocês criarem ela entre essas chaves, quando a chave finalizar, ela vai parar de existir. Então, se for um mais, eu vou vir aqui e vou dar um break. Se for o menos, e aí eu vou fazer para todas as operações lá, de acordo com a minha seleção. Não tem muito segredo isso aqui, não. O asterisco e a divisão. Então, eu criei a minha variável resultado aqui de fora, fiz o switch simples aqui, não tem nada demais. Lembra sempre de dar o break para cada um das operações do case do switch. E aí já é para funcionar a nossa calculadorazinha. Então, vou vir aqui, vou atualizar a minha página. Se eu digitar lá. Ah, eu não coloquei label para o meu select. Eu vou colocar um label aqui só para poder. Só para poder ficar bonitinho. 3 e 4. Se eu calcular a soma, vai dar 7. Se eu calcular a subtração, menos 1. Multiplicação, 12. Divisão, 0,75.
um valor aqui, 8 dividido por 4, 2. Isso aqui está tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não? Então, agora, para a gente finalizar nossa calculadora, vocês viram que quando eu fiz a divisão aqui, ele sempre fez a divisão com casas decimais. Vou colocar uma possibilidade de eu escolher a divisão inteira ou a divisão decimal, para poder ficar mais baitolado o negócio aqui. Então, vou criar uma nova div. Depois da operação, eu vou pôr duas rádios aqui. Vou chamar ela de divisão. E o value, uma vai ser i, que vai ser inteira. E aí depois eu vou criar uma outra rádio, que vai também ter o nome divisão, para se tornar exclusiva, né? E value, a outra vai ser d, que vai ser decimal. Lembra do seguinte, a propriedade rádio, os inputs do tipo rádio, tem de ter o mesmo name para garantir a exclusividade delas. Mas para a gente poder selecionar com o JavaScript, a gente vai ter de ter IDs diferentes para cada uma. Então, eu vou ter de vir aqui e para cada uma delas, eu vou ter de passar um ID diferente. Então, o primeiro vai ser, por exemplo, pode ser divisão inteira e o outro vai ser o ID divisão decimal. Os IDs vão ter de ser diferentes para a gente selecionar, mas os names continuam os mesmos para poder garantir a exclusividade. O mais importante trabalhar com rádio é só isso, tem que observar esse cuidado aí. Vai ficar alguma coisa desse tipo aí na tela de vocês. A gente pode selecionar. Na verdade é bom fechar ele aqui, mas só para garantir mesmo. Mas não faz diferença nenhuma aqui, não faria diferença nenhuma. Vou pôr um espaço em branco aqui, só para ficar melhor utilizado aqui, só para dar uma bonita. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um deles aqui, tanto faz, e vou colocar ele como propriedade de check padrão já. Para quê? Para quando começar a tela já está sempre uma selecionada automaticamente. Então, aqui coloquei a propriedade de check. Caso eu quisesse fazer isso, você podia ir lá depois de fazer um teste na hora de selecionar a divisão do caso selecionar o tipo. Aqui, para ficar mais simples para o usuário, eu vou colocar um como padrão. Se ele não agradar, ele muda. Ok? Quanto a esse aqui, pessoal? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou vir aqui e somente no caso da minha divisão, eu vou adicionar um outro teste, porque é só nesse caso aqui que vai funcionar. Eu vou vir aqui e vou ver. Eu vou pegar lá, por exemplo, para eu poder pegar uma propriedade, a gente vai pegar lá da mesma forma que a gente está acostumado, né?
Eu sei que o ID, por exemplo, da divisão inteira é divisão inteira. Então, vou lá, document, getElementById, divisão inteira. Só que se eu pegar a propriedade value, eu não consigo saber se ela está marcada ou não, porque ela vai me retornar a value do mesmo jeito. Para eu poder saber se ela está marcada, eu tenho que testar a propriedade checked dela, que ela vai me determinar true ou false, se aquele camarada está marcado ou não. Peraí, desculpa. Aí, checked true, eu vou passar o outro aqui, checked false. E aí agora é bem simples. Com isso aqui em mãos, a gente faz um teste besta lá. Se, no caso, a divisão inteira tiver checked, o que a gente faz? Essa aqui é o padrão do outro, né? Então, eu vou pôr, já está o meu else aqui. Se, caso for a divisão inteira, para a gente funcionar, basta eu vir aqui, ao invés de fazer com parse float, eu faço com parse int o resultado da divisão. Então, eu vou pôr dentro o resultado da minha divisão inteira, toda, eu coloco ela dentro do parse int. Dessa forma, eu vou tirar a divisão inteira. Porque lembra, isso aqui é igual lá na linguagem C. Se vocês trabalharem com 2 inteiros, o resultado da divisão vai ser inteira também. Mas nessa forma aqui, eu faço a divisão normal e depois eu só pego a parte inteira de cada um dessa divisão. Também vai dar certo. Então, qualquer um dos dois aí vai funcionar para a gente. Então, em cima, se tiver com a divisão inteira, a gente faz a divisão inteira. Se não, a gente faz a divisão decimal igual está acostumado aí. Lembrando, a propriedade checked, ela também funciona no checkbox, tá? Se vocês tiverem um checkbox, vocês também conseguem testar. Agora, mostrando aqui como que funciona. Vou lá, por exemplo, 4 e 3. Se eu colocar a divisão e fizer inteira, vai dar 1. Se eu colocar a decimal, vai dar 1,3333333. Quantas casas eu quiser colocar aqui. Beleza isso aqui, pessoal? É aqui tranquilo. Tá, e como que eu controlo essas casas aqui? Também existe uma propriedade aqui na minha string, que eu consigo colocar, depois da minha string, se eu colocar a propriedade toFixed, eu consigo determinar quantas casas decimais eu quero que ponha. Por exemplo, se eu pôr toFixed 2, quer dizer que esse meu valor aqui vai ter quantas casas decimais? 2. Só para poder deixar mais bonitinho. Ele vai ficar com 2 casas decimais aqui, para a gente poder trabalhar. Então, o toFixed determina, a partir de uma string, um valor numérico, quantas casas decimais ele vai apresentar nesse texto aí. Ok? Até aqui tranquilo? Agora, por último, o que eu quero fazer? Eu quero que essas operações aqui de divisão, elas só apareçam quando eu tiver selecionado a divisão. Quando eu não tiver selecionado outra operação, eu quero que isso aqui suma. Como que a gente vai fazer? Então, primeiro, lembra que existe aquela atributo que a gente coloca do CSS aqui, que eu consigo vir aqui e colocar um atributo aqui na tag. Existe um atributo que se chama display, ou propriedade display, que a gente consegue colocar a propriedade none. Lembra? O display none. O que o display none faz? Se eu pegar, ele vai ter o elemento, só que ele não vai aparecer aqui na tela para mim. Por padrão, a minha operação começa com mais. Então, ela é para começar de forma oculta. Certo? E aí, o que eu quero fazer? Quando sofrer uma mudança aqui no meu select, eu vou testar. Bom, eu selecionei a operação de divisão. Se for a operação de divisão, eu vou reexibir essa minha div aqui, que está oculta. Se caso for uma operação normal, eu vou ocultar ela se ela estiver aparecendo. Então, vai ser um teste funcional simples que a gente vai aplicar sobre uma função aqui. Só que para mim poder conseguir selecionar essa div, para mim poder exibir ou ocultar ela,
eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar um ID nessa minha div aqui, senão eu não vou conseguir selecionar ela lá com o JavaScript. Então, eu vou vir aqui, vou criar um ID para ela. Então, vou chamar aqui divisão, bem estranho o nome, mas é isso aí mesmo. No caso, quer dizer que é a div que tem as propriedades da divisão. Coloquei o ID nela. Agora eu consigo vir aqui e criar uma função que vai fazer esse trabalho para mim. O que eu vou fazer? Olha aqui. Eu vou vir aqui e vou criar uma função que vai ser mostrar divisão. O que essa minha função vai fazer? Ela vai pegar o valor que está na operação, e aí eu vou ver se essa operação for igual à barra, que é a da divisão, o que eu vou fazer com aquela minha div? Eu vou mostrar ela. Para isso, eu vou fazer o quê? A propriedade style dela, eu vou deixar vazio. Por quê? A propriedade style não estava com o display none. Quando eu deixar vazio, eu vou substituir o display none para nada. E o else, se não for a divisão, o que eu vou fazer com a propriedade style dela? Eu vou colocar o display none. Então, aqui é para mostrar para vocês. A gente consegue alterar qualquer uma das propriedades das tags. Inclusive, aí a propriedade style, que envolve diretamente o CSS. Então, se for a divisão, o style dela é nada, que vai mostrar. Se for algo diferente de divisão, o style dela vai ser o quê? Display none vai ocultar. Ok, isso aqui? Por último, o que a gente tem que fazer? A gente tem de vincular essa minha função para algum evento. Qual evento que a gente vai vincular? Quando eu sofrer o quê? Uma mudança lá no meu select. Então, quando eu fizer uma mudança no meu select, eu vou disparar essa função aqui para ela testar se há uma divisão ou não. Como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar lá no meu HTML e aqui no meu select eu vou colocar um outro evento que a gente tem, que é o evento onChange. O onChange ele é disparado justamente quando tem uma mudança. E aí, quando der o onChange, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquela minha tag lá, mostra divisão, que é a minha função. Então, toda vez que o valor do meu select modificar, a gente vai chamar aquela função para ela testar. Aí ela vai ver, é a divisão? Mostra. Não é a divisão, esconde. Basicamente, o que ele vai fazer é isso aí. Se eu vier aqui testar na minha tela agora, ó, eu vou atualizar. Aí, está vendo? Está oculto. Se eu vier aqui e trocar para a operação de divisão, era para ter mostrado. Ele não encontrou a minha função. Eu acho que eu devo ter colocado algum nome errado. É porque eu chamei mostrar e configurei aqui mostra. Eu sou burro. Então, eu venho aqui agora, mostra. E aí, se eu colocar os outros aqui, ele oculta. Beleza? Então, aqui a frente parece ser algo de outro mundo nas coisas do web, é um negócio mais besta. Como vocês podem notar aí, que para mim, o negócio mais simples que existe é a programação web, que é muito besta. Quem trabalha vai concordar comigo. Isso é muito fácil. Não tem segredo nenhum, sim. Certo? Alguma dúvida? Fácil até agora? Viram o que vocês conseguem fazer já com coisa bem simples? Então, vocês têm 2 aulas de JavaScript, olha o que vocês já estão conseguindo fazer, que vocês podem imaginar aí que é muitas operações aí que são feitas em sites. Obviamente, se está tudo muito fácil, ainda tem como facilitar ainda mais. Que é o que a gente vai passar no próximo ponto aí,
que é trabalhar com uma biblioteca que ainda ajuda ainda mais a ficar mais fácil isso aqui do que já era, que é o jQuery. Já deve ter ouvido falar desse camarada também. Beleza? Mas antes da gente ir para essa parte fácil, eu quero que vocês façam uma atividade para mim sobre essa parte do JavaScript para trabalhar. Até aqui, alguma dúvida? Não? Então, eu vou passar a atividade aí para vocês testarem esses aprendizados de hoje.